Vamos refletir um pouco? Não importa onde você esteja, não importa o que você seja, muito menos importa o que você faz. O ponto aqui é que todos nós vamos morrer um dia, e esse é um fato inegável. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: é só isso? Pare para pensar um pouco. A gente vive, a gente se esforça, a gente luta, a gente busca, a gente chora, a gente faz muita coisa enquanto estamos vivos. Mas a gente faz isso tudo para, no fim das contas, tudo acabar e é só isso? Não acontece mais nada depois? Então parem para pensar um pouco. Se a vida ela terminasse apenas na morte, se após a morte não houvesse justiça, então por que nós precisamos agir corretamente? Na verdade, esse é o pensamento de um filósofo chamado Immanuel Kant, um dos maiores filósofos alemão que existiu. E o Kant, ele justamente defende que a moral ela só se sustenta se houver vida após a morte. Após a morte, necessariamente, para Kant, precisa existir um Deus que garanta que a pessoa que praticou a bondade seja recompensada. Do contrário, se a gente fosse imaginar um mundo onde existem pessoas que ajudam as outras, que faz bondade, mas que elas sofrem, isso seria um mundo muito injusto. Já parou para pensar nisso? Afinal, a pessoa está ajudando as outras, está sendo uma pessoa boa, mas ela está passando por sofrimento. Então, imaginar um mundo dessa forma é imaginar um mundo paradoxal, um mundo que não faz sentido, um mundo injusto. Logo, para Kant, Deus ele necessariamente precisa existir para que depois que a pessoa experimente a morte, ela seja recompensada por todas as suas obras boas que ela praticou aqui na Terra. Então, esse grande filósofo chega à conclusão de que para que o mundo possa fazer sentido, Deus ele precisa existir. Kant ele não conseguia de forma alguma imaginar um mundo onde a morte fosse o fim de tudo e acabou, como os ateus geralmente dizem, né? Mas aí, o que é que você acha de Kant? Será que a morte é o fim e acabou tudo? Ou será que depois da morte ainda tem coisas para acontecer?